Então tá, já está gravando aí. E aí, a gente já passou pela aquela aula introdutória, né? Tese, introdução, e hoje a gente vai falar sobre estrutura do desenvolvimento. Eu espero muito, né, que com o avançar das aulas vocês consigam ver diferença no texto de vocês, na facilidade com que vocês estão escrevendo, sabe? Que vocês realmente ganhem mais técnica, que vocês treinem e coloquem em prática, né? Tudo que a gente escuta e todas as diquinhas que eu vou passar aí para vocês. Então, vamos seguir aqui. Porque em plena segunda-feira, pré-feriado, né, gente? Só os corajosos aí. Deixa eu minimizar o chat, porque essas coisas ficam todas aqui na minha frente. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu separei para vocês, basicamente, a estrutura básica do desenvolvimento. O que eu queria passar para vocês aqui? Dentro do desenvolvimento, né, que é o principal tópico que a gente tem para desenvolver a nossa argumentação, a defesa da nossa tese, é nesse momento que isso tudo vai acontecer, tá certo? Relembrando lá, né, que na tese a gente se posicionou, né, e usando, né, os tópicos que a gente abordou dentro da tese é que vão embasar a nossa argumentação. E aí, para quem costuma fazer dois argumentos, pode seguir essa estruturazinha aí, né? Eu coloquei aí o que precisa conter dentro do argumento 1, e para o argumento 2 vai ser a mesma coisa. Lembrando que essa estrutura que eu coloquei aí, nessas 4 coisas principais que devem conter dentro do argumento, isso são os períodos, né? As frases, né? São o tópico frasal de vocês, né? E aí, geralmente, você usa de 3 a 4 frases dentro de um argumento, né? E para o argumento 2 vai ser a mesma coisa. E a ordem dessas coisas, elas flutuam, sabe? Elas são fluidas dentro da redação. Então, por exemplo, se no argumento 1 você escolheu começar fazendo o tópico frasal, depois você fez a explicação ali, o detalhamento do que seria, e aí depois você vai usar os exemplos, isso tudo pode se... é fluido, sabe? Não é uma coisa engessada. Você pode alterar essa ordem, tá? Aí lembrando que a frase de fechamento, ela é algo opcional, né? É quando cabe, quando você sentir que precisa de colocar ali alguma frase para poder meio que concluir aquele pensamento, mas não é em todas as vezes que ela se encaixa bem. Então, assim, vai muito da necessidade mesmo, e a gente vai ver quando que ela se encaixa e não, tá? E aí, para o argumento 2 é a mesma coisa. E agora a gente vai falar sobre cada uma dessas partezinhas que precisam conter do nosso desenvolvimento. Então, tá aí. De tópico frasal, né? O que seria esse tópico frasal? Seria, resumidamente, né, o que resume o que você vai abordar dentro daquele argumento. Então, como assim? Se você escolheu uma defesa ali, fez a seleção do seu argumento depois de realizar aquela chuva de ideias, e aí você selecionou os seus argumentos, tá certo? E aí, aquele argumento que você selecionou, ele é o seu tópico frasal. Ele é a parte mínima da sua argumentação. Então, é como se você estivesse resumindo tudo aquilo que você pretende falar, tá certo? A gente vai ver em exemplo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas, resumidamente, ele vai representar a ideia principal que você vai desenvolver, tá certo? E aí, seguindo, né, a explicação e defesa da tese, é o momento que você vai realmente justificar aquela tese, que você vai ampliar aquela tese, que você vai... É a ampliação da tese e a ampliação do tópico frasal, tá certo? Você vai detalhar, você vai
usar a sua argumentação, lembrando que nesse momento é extremamente importante fazer o uso correto dos conectivos, tá certo? Em cada quadradinho desse, tópico frasal, explicação, comprovação e frase de fechamento, o que conecta, o que dá liga a cada uma dessas coisas para fazer com que elas se encaixem são os conectivos, tá, gente? Então, assim, vai chegar um momento também que a gente vai ver só isso, de tão importante que isso é. Então, assim, a explicação e a defesa é a argumentação em si, né? É a ampliação de toda a sua justificativa, de todo aquele detalhamento que precisa ter do argumento que você selecionou. E a comprovação, né? Porque não adianta a gente ficar só usando explicação, tentando ampliar a nossa tese. A gente precisa estabelecer uma relação de intertexto. O que é isso? Você precisa fornecer dados estatísticos, exemplos, fazer alguma alusão histórica, fazer uso de algum argumento de autoridade, fazer alguma citação, porque senão, gente, toda a argumentação de vocês, ela fica muito apenas descritiva, sabe? Fica muito explicativa. E vocês precisam estabelecer essa relação intertextual, sabe? Fazer conexão com de outras fontes, né? Não apenas vocês argumentando e vocês falando, tá certo? E a frase de fechamento aí, a gente vai ver em cada momento quando que ela vai se encaixar, né? Ela funciona como se fosse uma projeção daquilo que você defendeu, aquilo que você argumentou ali dentro, tá certo? É como se fosse uma mini conclusão, tá? Mas, tipo, dentro de uma única frase. Funciona assim, por exemplo, você fez toda uma argumentação, explicou um problema, usou ali um argumento de autoridade, e aí pontuou. Depois daquilo, você sente que precisa de algo, aí você bota assim ou dessa forma, sabe? Conectivos de conclusão. E aí você vai e bota assim, dessa forma, e aí conclui aquilo. Dessa forma irá ou será possível tal coisa. Funciona mais ou menos dessa forma. Mas a gente vai ver dentro de exemplos concretos para vocês poderem ter uma noção melhor. E aí, a gente entra nesse outro aspecto, né? Porque, assim, quando a gente está fazendo a argumentação, são 2 períodos, certo? E a gente precisa estabelecer uma relação entre eles. Como assim? Dentro de cada argumento, eu posso estabelecer uma relação de causa e consequência, né? Ou eu posso estabelecer uma relação de similaridade, né? Um complementando o outro. Então, lembrando que os argumentos, eles precisam também estabelecer uma relação lógica de sentido, né? E aí eu trouxe alguns principais exemplos que vão facilitar a gente entender como que funciona essa relação, né? Entre um argumento e outro, que a gente precisa também pensar nisso, tá? A primeira delas é o paralelismo. Então, assim, dentro do paralelismo, o que vai acontecer? É quando você vai apresentar, né, um mesmo assunto com diferentes enfoques, buscando essa correspondência entre ideias e opiniões diferentes em relação ao mesmo argumento. Então, traduzindo, né, o que isso significa? O paralelismo, resumidamente, é quando você escolhe estabelecer uma relação de sentido. Por exemplo, você fez uso de uma escolha de um determinado argumento, tipo, olhou para aquele problema dentro daquela discussão que você está tendo. E aí você vai complementar, não fazendo um contraste ou uma relação de causa e consequência, mas você vai buscar diferentes enfoques dentro daquela mesma temática que você já se propôs anteriormente, tá? E aí, dentro de outra estratégia, que é a exemplificação, o que vocês vão fazer, né? Basicamente, é usar exemplos, né, que foram relevantes para a sociedade,
vocês podem abordar personagens históricos, artísticos, políticos, para o texto de vocês não ficar muito teórico também, não ficar muito descritivo, sabe? Para ter, de fato, aquela relação de intertextualidade. Então, dentro de um argumento e outro, vocês podem, por exemplo, escolher abordar algo relevante para a sociedade, algo que seja, por exemplo, relacionado a um fato histórico, ou vocês podem abordar algum personagem emblemático, sabe? Tudo dependendo também da temática que está lhe sendo proposta. E aí, a última estratégia aí que a gente tem é a de causa e consequência, né? É uma das mais fáceis de fazer, é bem tranquila. E aí, ela é importante porque ela vai evitar essa mera exposição também do assunto. Então, assim, quando a gente estabelece essa relação de causa e consequência, para o leitor, encaixa, sabe, a argumentação, ela flui, dá mais fluidez para o texto, traz uma dinamicidade dentro do seu texto. E aí, eu trouxe para a gente um exemplo de argumentação. Então, como é que vai funcionar? Esse é só o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? E aí, o que eu queria que vocês prestassem atenção? Vou voltar aqui, olha. Tópico frasal, exemplificação, né, ou defesa, e comprovação, né? Podem prestar atenção principalmente nesses três, e a frase de fechamento vai vir quando necessário, tá? Mas vamos focar em tópico frasal, o exemplo e a comprovação. E a gente vai olhar aqui para o nosso período e a gente vai tentar identificar quais são esses trechos. Qual trecho corresponde a que parte da nossa estrutura, tá? Aí eu trouxe um parágrafo de uma redação qualquer e a gente também tem o segundo parágrafo para a gente poder fazer esse estudo. Para a gente ver também que não é algo fixo, que a gente pode estabelecer ordens diferentes dentro da estrutura. Então, eu vou ler aí para vocês. O primeiro parágrafo diz assim: a Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva plenamente esse direito. Consoante, o que significa consoante, gente, dentro desse sentido? Significa conforme, né, de acordo com o que disse, tá certo? Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicomaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos, evitar com que existam problemas não solucionáveis e garantir a ordem. Logo, se verifica que esse conceito se encontra deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional. Desse modo, denota-se que os direitos dessa parte da comunidade permanecem apenas no papel. Então, gente, só fazendo essa primeira leitura, dentro do que a gente viu aí, agora eu vou dar a colinha para vocês. Olha só, é o mesmo período. Aqui a gente consegue perceber detalhadamente, né? E aí, olhando, fica até mais fácil da gente entender. Nesse primeiro período aí, a Constituição Cidadã de 1988, que garante a educação inclusiva e de qualidade de deficientes, todavia o Poder Executivo não efetiva plenamente esse direito. Dentro disso, que é o tópico frasal, a gente percebe que o argumento dele, que provavelmente lá na tese, ele abordou isso de alguma forma, que o problema que ele está querendo falar é a forma que o Poder Executivo não garante, de fato, essa inclusão, né? Que é algo realmente muito teórico, mas que, na prática, pouco se faz, pouco se observa. Então, por exemplo, muito se fala de uma educação inclusiva, de qualidade, mas, efetivamente, não está sendo praticada. A gente não observa nas escolas acessibilidade, inclusão. Então, assim, o problema está realmente
na aplicação disso, tá certo? E a gente consegue perceber nitidamente que não existe uma relação de exemplificação, de argumento de autoridade, ou muito menos de detalhamento, de explicação. Isso é especificamente o tópico frasal, isso é o posicionamento. Então, assim, para vocês tentarem facilitar, o tópico frasal é a sua opinião mais pura, certo? É ali o seu argumento, é a sua tese, é onde você enxerga o problema, é onde você vê que o autor está se posicionando dentro do texto. A gente consegue observar claramente isso. E aí, depois ele vem, né, depois dele problematizar, apontar o problema ali, ele precisa vir com alguma comprovação, estabelecendo uma relação intertextual. E aí, aqui ele poderia usar argumentos de autoridade, exemplos, dados estatísticos, e ele escolheu citar o livro aí do Aristóteles, e uma célebre frase dele, né? A gente consegue perceber essa relação, como enriquece o texto. E logo após isso, ele traz um exemplo, né? A explicação em si, né? Está ampliando, né, a problematização que ele fez lá no tópico frasal, fazendo essa relação de sentido com a comprovação que ele fez e trazendo a abordagem dele, né, a ampliação de tudo isso. E logo em seguida, ele fez aí, colocou essa frase de fechamento, né, como se fosse uma projeção, né, o que se observa a partir disso, enfim. E aí a gente vai partir agora para um segundo exemplo, que é a parte 2 dessa argumentação. É a mesma redação, o mesmo tema. Ele usou um conectivo, né, obrigatório aí para iniciar. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Nesse contexto, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam, para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Então, agora eu quero que vocês façam aí o exercício de observar e tentar identificar qual trecho representa qual parte da estrutura do nosso desenvolvimento. Vamos assim por ordem, ó. Esse primeiro período aqui. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Dentro desse período, o que vocês conseguem perceber? O que vocês acham, né, que ele se encaixa melhor dentro de qual parte da estrutura? Tópico Se alguém quiser que volte. Tópico frasal. Aqui a gente consegue ver que ele se posiciona, né? Que aqui, por exemplo, ele falando do preconceito, né? Isso provavelmente estava lá na chuva de ideias e na tese. Então, assim, o preconceito que a sociedade ainda tem representa esse impasse, né, na permanência dos deficientes nas escolas. Esse aqui, ele está falando, resumidamente, de evasão escolar, né? Muitas vezes a gente aborda isso, então, assim, quantos deficientes auditivos ou pessoas com outros tipos de deficiência conseguem realmente concluir o ensino básico, concluir o ensino médio, quiçá atingir um nível de graduação. Então, assim, isso é realmente muito grande. O nível de evasão escolar no Brasil é elevado, e dentro desses grupos, né, que sofrem esses preconceitos, se observa de forma ainda mais intensa, né? Então, assim, é um excelente argumento. E aí, esse próximo período aí, nesse contexto, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. O que vocês acham aí? O que se encaixaria esse período? O primeiro a gente já sabe que foi o tópico frasal. Sobrou exemplificação, né? Explicação, a intertextualidade, né, que é a comprovação,
frase de fechamento. Vamos lá, que frase de fechamento não está aparecendo. Dentro de intertextualidade e explicação. Tem gente, alguém mandou no chat, explicação, exatamente. E aí o próximo, a Samira já deu a colinha aí, a André também falou. No entanto, o pensador ativista e tal, falando aí que é preciso mostrar... Então, quando ele já cita um pensador, quando ele já cita um argumento de autoridade, a gente já sabe que ele está fazendo relação de intertextualidade, tá certo? Fica muito nítido para a gente. E no final, aí a gente consegue ver que ele fez uma projeção, falando, sim, a mudança dos valores da sociedade, é possível transpor as barreiras. Você consegue perceber que ele fez uma projeção para que se dará, né? Então, assim, meio que a frase de fechamento a conclusão daquele pensamento, daquela argumentação. E aí a gente vê aí que a gente acertou direitinho, né? Iniciando com o tópico frasal, depois ele fez a explicação, a comprovação e a frase de fechamento. Vocês viram que mudou a ordem? No outro ele tinha feito, depois do tópico frasal, ele usou o argumento de autoridade, depois ele fez a ampliação daquele pensamento com a explicação, e aí depois teve a frase de fechamento, e aqui ele já mudou a ordem, tá? Então, assim, quando a gente estiver fazendo o nosso texto, fazendo a nossa redação, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Olhar para o que a gente está escrevendo. Eu coloquei o tópico frasal, né, no meu desenvolvimento. O que eu coloquei lá na minha tese? Vai lá na tese, dá uma olhada. Isso tem que estar no meu tópico frasal. Beleza, fiz aquele período. Poxa, agora eu vou dar explicação disso aqui. Por que eu vou pontuar isso como um problema? Eu tenho que realmente fazer argumentação, e aí eu vou colocar o meu raciocínio ali dentro. Poxa, beleza, coloquei. Agora eu tenho que trazer algum argumento de autoridade, trazer algum exemplo, eu tenho que estabelecer essa relação de comprovação, de intertextualidade para a minha redação. Então, você traz algum exemplo, alguma citação, tá certo? E, no final, se você achar necessário, você pode colocar aí uma frase de fechamento, trazendo uma projeção da sua argumentação. E se você não tiver uma comprovação? Então, quando, assim, acho que é a aula 7, né? Você não precisa necessariamente trazer, esses dois exemplos aqui foram de argumentos de autoridade, certo? Poxa, mas é difícil, né, a gente lembrar direitinho do que é de algum filósofo ou sociólogo, mas não precisa necessariamente ser argumento de autoridade, pode ser algum exemplo, tá certo? Pode, olha, tem aqui algum político, algum personagem, algum fato histórico, e também, gente, existem alguns filósofos e sociólogos que são muito coringas, sabe? Eles se encaixam muito bem em tudo, né? Tem um, por exemplo, que é o Thomas More. Gente, Thomas More você encaixa em todo argumento. É muito difícil você achar algum que não dê para você falar dele. O Thomas More, ele fala sobre a utopia, né? A sociedade utópica, a sociedade perfeita. Então, tipo assim, quando eu não lembrava de nenhum, eu colocava ele, porque qualquer coisa eu falava em notório contraste à sociedade perfeita idealizada pelo filósofo Thomas More, e aí eu colocava qual o problema que estava sendo falado ali. Porque, vamos lá, o Enem ele sempre vai trazer uma relação problemática, para você poder abordar, para você discutir, certo? Então, assim, a gente sabe que sempre vai ser relacionado a algum problema social, senão não seria algo relevante de estar ali dentro do tema da redação do Enem. Então, é muito fácil você estabelecer essa relação de contraste com algo utópico, algo perfeito, algo idealizado. Então, por exemplo, né, na falta de todos os recursos, né, você usa ali como um plano B, né? Mas eu vou trazer, tipo, alguns que, assim, vocês vão ver que são muito fáceis de usar. E não fiquem pilhados achando, nossa, eu tenho que citar filósofo ou sociólogo. É bom citar pelo menos um, né? Não precisa citar um na introdução,
2 na argumentação, sabe? Não precisa desse exagero. Mas, pelo menos um é recomendado, ou então algum fato histórico, algum exemplo notório na sociedade. Gente, tem gente que cita... eu já li redação citando Carol com K, e redação pontuada, muito bem, sabe? Então, assim, vocês vão ter alguma comprovação, fiquem tranquilos, sabe? E aí, o tema da nossa semana é esse aí. A gente tinha até usado ele como exercício, acho que na segunda aula, e eu achei esse tema muito bom. Eu acho que a gente devia dar uma atenção legal para ele, né? Que é esse daí, os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro em tempos de pandemia, tá? Aqui, agora, eu queria que a gente fizesse aquele exercíciozinho da chuva de ideias juntos, porque eu acho que vai ajudar vocês, tá? E aí, eu vou compartilhar com vocês a tela dos textos motivadores, tá? Só um minuto aqui, que eu vou descompartilhar esse e vou trazer o outro. Só um momento, gente. Eu acho que eu tenho que aqui parar de compartilhar só um pouquinho, para eu conseguir abrir, tá em Word. Eu já até mandei para vocês lá no grupo, para ficar mais fácil de vocês terem acesso, né? Porque depois é ruim ter que ficar assistindo só a aula gravada, né? Ih, gente. E, gente, não está abrindo aqui, mas eu mandei lá no grupo para vocês. Não tem problema, não. Vocês podem abrir com calma depois, tá certo? Então, vamos, se vocês querem fazer... Vamos ir pensando aqui, porque lá na hora do Enem a gente não ia ter acesso a... A gente ia ter acesso aos textos motivadores, mas não pode se copiar nada, né? Então, vamos fazer o exercício aí. Olhando para esse tema, né, os desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro, a gente percebe que existe uma problemática muito grande, né, em volta disso, mas, assim, quando a gente para pensar os principais aspectos, né, que tornam isso um problema relevante para a gente hoje, quando a gente fala do contexto da educação no Brasil, né, a principal coisa que a gente observa aí, falta de preparo, né, das escolas, né, dos profissionais de saúde, dos profissionais da educação, que não estavam, né, realmente esperando toda essa situação. Então, por exemplo, assim, a falta de acesso à informática, acesso aos computadores para os alunos, né, a gente sabe que não é uma realidade que existe dentro do contexto, né, das principais escolas do Brasil. A gente sabe de uma carência muito grande que existe em relação à verba, em relação ao investimento. Então, assim, a gente já, né, vem de um sistema educacional que no presencial já tinha os problemas, né? Então, assim, trazendo isso para um contexto de pandemia, em que as escolas tiveram que se adaptar a essa nova realidade do digital, né, de aula online. Então, isso tudo foi muito caótico para todo o sistema, né? Então, você imagina isso quando a gente fala de uma realidade, de uma cidadezinha lá do interior, com poucos recursos, muitas vezes uma escola que não tinha material necessário para funcionar presencialmente, tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, assim, eu acho que isso é o principal argumento que a gente tem aí dentro da nossa chuva de ideias. A Samira colocou algo aqui no chat, deixa eu ver. Primeira coisa, eu ia fazer quais são os desafios. Exatamente, Samira. Os principais desafios que a gente vê aí, né, você falou, é a adaptação, né, em si,
né? O que mais vocês conseguem perceber aí? A adaptação dos profissionais, exatamente essa desigualdade que a gente percebe dentro das múltiplas realidades de vários contextos que a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Aí, ó, evasão escolar que isso causa, exatamente. Então, assim, e aí isso já traz até para um outro lado, né? Quantas crianças pararam de estudar para poder ajudar em casa, ajudar a família, arrumando algum emprego. Então, assim, aí a falta de preparo, tanto dos profissionais quanto... Exatamente, sério. Então, vocês são muitas coisas que vocês podem abordar dentro desse tema. É um tema muito amplo, sabe? E eu acho que vocês vão se sair muito bem. Qualquer dúvida durante a semana, vocês podem perguntar, façam esse exercício dessa redação aí. Vocês podem mandar para o Matheus. Qualquer dúvida, procure a gente, tá certo? E a aula de hoje foi essa, pessoal. Se vocês conseguiram entender direitinho, como é que foi hoje? Eu achei bem tranquilo. Eu também estou Tem que tentando ver fazer se eu aulas vou. mais curtas, né, para vocês não, porque, poxa, é um horário bem tarde, e assim, também não dá para ficar fazendo algo maçante, tem que ser algo que vocês consigam absorver e que funcione, que vá realmente ajudar vocês. Ai, colocaram aqui no chat. Exatamente, né? Não temos suporte dentro do EAD. Então, assim, deixa eu só parar de compartilhar a tela e tal aqui. É isso, gente. Qualquer dúvida.